Olá pessoal, meu nome é Renato Ferreira Pinheiro, a gente vai trabalhar aí com a parte de direito administrativo. Nesse momento a gente vai ver a parte de noções gerais do direito administrativo, que seria o ponto 1 da nossa apostila. Em seguida a gente vai ver a administração pública, administração pública direta, indireta e o terceiro setor e trabalhar com algumas questões. Vamos lá pessoal então? Então vamos lá pessoal, vamos para o direito administrativo. O que é que eu te digo? Eu costumo dizer que ele não é muito legal, Ele não é o direito mais legal do mundo, eu vou me apaixonar e tal. Não vai ter essa atração toda, Mas a gente vai tentar tornar um pouco mais fácil, De eu conseguir entender. Na primeira aula a gente vai ver as noções gerais do direito administrativo, Administração pública e princípios. Isso aí a gente está programando aí para a primeira aula, Então vamos lá. Direito administrativo, noções gerais. O que o meu edital pede? Meu edital pede conceito de direito administrativo, ele pede função do direito administrativo, ele pede fontes do direito administrativo. Ele quer saber o que é o direito administrativo. Então assim, eu quero que tu entenda o que é o direito administrativo. Primeiro passo, tu tem que entender o que é. Eu vou ter vários conceitos, mas tu tem que entender o que ele é, porque pode cair outros conceitos de outros doutrinadores, que é quem escreve sobre o assunto, que possa te gerar uma certa dúvida. Então é tu entender. O que tu tem que entender? O direito administrativo, eu posso dizer para ti que ele é um ramo do direito, público ou privado. Já vou falar até características dele, para explicar o conceito. Ele é público ou privado? Ele é público. Existe direito privado? Existe. O empresarial é privado. Eu estudar empresarial é privado. O administrativo é um ramo do direito público. É interessante que no direito administrativo, em qualquer ramo do direito, tu vai ter um código para estudar ele. Tipo assim, vou estudar penal, eu vou lá estudar o Código Penal. Vou estudar tributário, eu vou lá estudar o Código Nacional Tributário. Vou estudar civil, eu vou lá e estudo o Código Civil. Vou estudar empresarial. Eu vou estudar onde? No Código Civil. Também até 2002 tinha um Código Comercial, acabaram em 2002. Então, conforme o ramo do direito, tu pega um código para estudar. O administrativo não tem. Ele não é codificado. Ele não tem um código. Então onde é que eu estudo? Depois a gente vai ver onde a gente estuda. Agora só tem que saber que ele é um ramo do direito público, ele não é codificado. Ele não é codificado, ele não tem código. São características dele. Outra característica, ele estuda relações não contenciosas. Relações não contenciosas. O que é uma relação não contenciosa? É o que não é função jurisdicional, e nem função legislativa. Não é julgamento e não é lei. Características do direito administrativo. Ramo do direito público, não codificado, e estuda relações não contenciosas. Direito administrativo. Administrativo. Conceito, características, função e fonte. Característica: ramo do direito público, não codificado, e estuda relações, como é que eu falei? Ramo de direito público não codificado, relações não contenciosas. São características dele. E o conceito? O direito administrativo, ele vai estudar a relação do Estado, governo, administração pública, União, Estado, município, com um particular. O usuário do serviço. Usuário do serviço público. Então, o direito administrativo, ele estuda a relação do Estado, dos seus agentes, o Estado, a administração, os agentes públicos,
e o particular. Quem é o particular? Somos nós, usuários do serviço público. Características dele: direito público não codificado. Estuda as relações não contenciosas, que é aquilo que não é função legislativa e nem jurisdicional. Vamos para o conceito do professor Eli Lopes Meirelles, que vocês têm na apostila. O conceito do direito administrativo brasileiro, para nós, sintetiza e rege órgãos, os agentes e atividades públicas, tendentes a realizar concreta, definitivamente e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Tá? Então ele vai estudar a relação do Estado, dos agentes públicos, dos órgãos públicos, com os usuários do serviço público. Ele cita aqui no final os fins desejados pelo Estado. A gente vai estudar posteriormente a administração pública. A administração pública ela é criada para atender o interesse nosso, o interesse da coletividade. Qual é a finalidade do Estado? O interesse coletivo. Essa é a finalidade do Estado. Então o direito administrativo estuda a relação da administração com o usuário, visando a finalidade pública, que é o interesse da coletividade. Qual é a função dele? Tá, qual é a função? Estuda o conjunto de princípios e regras que regem o desempenho da função administrativa dos três poderes. Então ele vai estuda a função administrativa dos três poderes. Ele estuda a função administrativa dos três poderes, segundo o professor Aloysio Júnior. Eu tenho três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Já teve outro poder no Brasil? Vamos lá, aula de história. Já? Qual foi o outro? Não. O outro poder? Poder moderador. O que era o poder moderador? O poder que tinha quem? Quem tinha o poder moderador? Não era mais o rei. Porque qual era a teoria que eu tinha? Eu tinha o rei. Não é o demônio, é o rei, tá? Isso aqui é a coroa do rei, sei lá. Tá? Eu tinha o rei. Não era bom que o poder tivesse apenas na mão de um. Porque muito poder na mão de um não é bom. Tu sabe disso, né? Só não pode ter muito poder. Só ter muito poder é uma merda, né? Tu imagina o rei, como é que funciona. Então não é bom. Até no regime hoje, da monarquia, o rei não tem mais poder que tinha antigamente. Tá, tu vendo lá na Inglaterra, não tem a história do primeiro-ministro? Tá, é uma monarquia, mas não tem aquele poder absolutista. Tá, mas antigamente tinha. Eu tinha o rei, e aí olharam assim, porra, não, muito poder, muito poder. Então vamos dividir esse poder. Vamos dividir em três. O executivo, o legislativo e o judiciário. Teve um cara que teve essa ideia, um francês, como é que é o nome dele? O Montesquieu. Já ouviram falar? Já, só não lembrou o que ele fez. Mas o Montesquieu dividiu em três poderes. Aí o Dom Pedro olhou e falou, porra, bacana a ideia do Montesquieu. Vou fazer aqui no Brasil, na primeira Constituição. Mas eu não vou perder o poder, né? Eu vou criar o poder moderador. E aí ele criou o poder moderador que teve na primeira Constituição. Ele mandava nos outros poderes. Isso é história, não tem nada a ver com direito. E aí o judiciário julgava. O Dom Pedro ia lá, não, discordo com o julgamento, anula o julgamento. O legislativo fazia uma lei. Aí ia pro Dom Pedro e dizia, não concordo com essa lei, vou vetar. Tá? Então aí acabou, né? Só a primeira Constituição trouxe, depois acabou, ficou o modelo de três poderes. Primeiro poder ali, o legislativo. Qual é a função típica do poder legislativo? Tipicamente criar o poder legislativo para legislar, criarem leis. O poder legislativo, ele tem federal, estadual e municipal. Quem compõe o legislativo federal? Vamos começar pelo executivo, que fica mais fácil, né? Federal, estadual e municipal. Quem que é o executivo federal? Federal, não, o executivo federal. Presidente da República. O estadual? Governador. E o municipal? Prefeito. Quem é o legislativo federal? Congresso Nacional, formado por senadores e deputados federais. Legislativo estadual, Assembleia Legislativa do Estado, formado por deputados estaduais. E municipal?
Câmara de Vereadores formados por vereadores. Se caísse numa prova, a aprovação de uma lei federal, tá, passa pelo sistema bicameral, certo ou errado? Para a aprovação de uma lei federal, passará pelo sistema bicameral, certo ou errado? Certo. Por que é bicameral? Porque tem duas casas. Tem que ser aprovado pelos deputados e depois pelos senadores. A aprovação de uma lei municipal seria através do processo bicameral, certo ou errado? Errado, porque municipal e estadual é unicameral, só tem uma casa. Tá? Quantos senadores eu tenho? Senador. Quantos estados eu tenho? 26, mais o Distrito Federal. Quantos por estado? 3. É 2-1, 2-1. Lembra aquela eleição? Vota 2, vota 1, vota 2. São 3 por estado. Vai dar? 78. É 26 mais o Distrito Federal. 3 por estado. 79. Ainda bem que não cai matemática, né? Que se caísse matemática, eu tava fudido, né? Eu nem vinha, eu ia embora. Porra, 27 vezes 3. 7, 14, 21. 3 vezes 2, 6. Com 21, 81. São 81 por estado. Quer dizer, 81 deputados. Senadores. Quantos deputados federais? 513. Mínimo 8, máximo 70. Pergunta difícil, quanto tem no Acre? 8. Em São Paulo? 70, ótimo, né? Quantos deputados estaduais em Santa Catarina? Tem que saber isso? Tem. Tá? 40. Aqui a gente tem 40 deputados estaduais. E vereador aqui tem que olhar. Só que se não me falha o memory card, aqui em Florianópolis é 23. Que eu não sou daqui, tá? Mas eu acho que aqui é 23. É 23? Eu acho que é 23. Está lá na lei orgânica, tá? Cada município regulamenta de sua forma o número de vereadores. Beleza. E aí eu tenho o judiciário. Judiciário Federal, quem é? Quem é o Judiciário Federal? Justiça Federal. E tribunais federais. Justiça Federal, não tem aqui o prédio da Justiça Federal? Aquilo ali é o Judiciário Federal. Tribunal Federal, quais são os tribunais federais? STF, STJ, o que mais? STM, eu tenho Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar, Tribunal Superior Eleitoral, todos os tribunais superiores. Quantos ministros tem no STF mesmo? Número de jogadores de futebol. É assim que eu lembro. Número de jogadores de futebol. 11. 11, tô ligado, né? 11 para cada lado. Tá, 11 para cada lado. Número de jogadores, entendeu? 11 ministros. Tá, e no STJ tem quanto? Idade de Cristo. 33. Tá, se tu não sabe quantos jogadores tinham no time de futebol e quantos anos tinha Cristo quando morreu, aí não adiantou nada. É 33 e 11. São 33 ministros do STJ e 11 ministros do STF. Tá? Tu tem que saber isso. Tá? Judiciário estadual, quem que é? Se o federal é Justiça Federal, o estadual é o quê? Justiça Estadual. Tá? O que seria? O Tribunal de Justiça. Cada estado tem um Tribunal de Justiça. Tem o Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esses tribunais compõem a Justiça Estadual. Não é a comarca. Comarca de Balneário Camboriú. Não, não. A comarca é uma subdivisão do Tribunal de Justiça. A Justiça Estadual é composta pelo Tribunal de Justiça. E juízes de direito. E municipal. Não existe judiciário municipal. Não existe. Caiu na prova do TRE. Né? O judiciário é composto por federal, estadual e municipal. É errado, não tem judiciário municipal. Qual é a função do direito administrativo? Estudar a função administrativa dos três poderes. A função típica do poder legislativo, a gente viu que é legislar, criar leis. Mas ele exerce função administrativa?
exerce. Exemplo, abriu um concurso para trabalhar na LESC, na Assembleia Legislativa. Isso é uma função administrativa. Essa função administrativa, tá, que é um concurso público, contratar servidores para prestar o serviço, isso é uma função administrativa, fazer um concurso. Embora a função típica do legislativo seja criar leis, ele exerce função administrativa, não exerce? Um concurso é um exemplo. Qual é a função típica do judiciário? Tipicamente eles criaram o judiciário para quê? Julgar. Embora a função típica do judiciário seja julgar, o judiciário exerce função administrativa? Exerce. Exemplo, Tribunal de Justiça precisa comprar equipamento. Ele tem que fazer o quê? Para comprar equipamento. Ele pode ir lá comprar direto os equipamentos, computador. O que tem que fazer? Licitação. Essa licitação é uma função administrativa? É ou não? Qual é a função típica do Poder Executivo? O Executivo tipicamente tem a função de exercer função administrativa. Estou andando no meu carro, caiu um buraco, estourou o pneu. Culpa é de quem? Estou andando no teu carro, estava andando aqui na rua, aqui no centro. Caiu num buraco, explodiu o pneu. Culpa é de quem? Não, mas quem que é o culpado por ter aquele buraco? A prefeitura. A prefeitura é o prédio. Quem que é o culpado? Quem é o filho da puta? Quem é o culpado? Quem é a pessoa que é culpada de ter o buraco ali, não ajeitar isso aí? É o prefeito. O país está numa crise desgraçada. De quem é a culpa? Da Dilma? Não é assim? Por que não culparam o Senado e os deputados? A culpa é da Dilma, só ela cagou tudo, a culpa é só dela. Olha como a tua visão é para o Executivo. Porque quem move a máquina pública é o Executivo. Porque ele é criado para exercer função administrativa. Ó, tá faltando creche em Florianópolis, eu vou pedir para quem? Para o Executivo. É o Executivo que vai lá, que vai analisar. O Legislativo pode até fazer o projeto de lei, né, para criar uma creche e tal. Mas quem vai lá? Vai abrir a licitação? O Executivo. Quem vai contratar a empresa? O Executivo. Quem vai fazer o contrato? O Executivo. Quem vai fiscalizar a obra, além de nós? O Executivo. Quando estiver pronto, para quem que eles entregam? Para o Executivo. Tá? Então, quem move a máquina pública é o Poder Executivo. Ele é responsável. A gente estuda os três poderes, tá? Mas 99% é o Executivo que a gente estuda. Porque ele move a máquina pública. Tá? O Judiciário e o Legislativo, eles fazem parte do sistema de divisão de poderes. Mas quem move a máquina pública é o Executivo. E a nossa matéria é direito administrativo. Por isso que o direito administrativo ele vai estudar basicamente a administração pública. Tá? Ah, professor, e o governo? Quem estuda o governo é o direito constitucional. Tá? O governo, tipo União, Estado, município, o governo, ele é regulamentado por normas de direito constitucional. A administração pública, norma de direito administrativo. Eu só não entendi. Tá. O governo do estado de Santa Catarina criou uma política pública relacionada à segurança pública, onde 10 mil policiais serão contratados esse ano. Tá, beleza. Isso é uma política pública. Tá? O Estado não foi obrigado a fazer isso. Ele viu a necessidade e resolveu fazer. Tá, conforme interesse público. Quando ele diz que vai fazer, aí entra a administração pública. O órgão, Polícia Civil, Polícia Militar, vai ter que abrir um concurso, vai ter que contratar servidores, ele tem que fazer o que o governo determinou. O governo determina, a administração pública executa. É criada a política pública e a administração pública é criada para executar as políticas públicas criadas pelo governo. Tá? Não cai numa prova qual é a diferença de governo e administração pública, é só para te entender. Que a administração pública, a gente vai estudar que tem a direta e a indireta, eles executam as políticas públicas. Tipo, um órgão público, uma Secretaria de Saúde, é um órgão público. Executa as normas estabelecidas pelo Estado de Santa Catarina. Tá? Beleza? Então, tranquilo. Eu trouxe o exemplo aqui da Lei 86666 de 93, né? A gente vai estudar essa lei. Né? O pessoal brinca dizendo que é a lei do demônio, por causa do 666, mas é a lei de licitação e contratos administrativos. É o exemplo que eu tenho que os três poderes têm que fazer licitação para contratar serviços e comprar bens. Quando eles fazem isso, eles exercem funções administrativas. E as fontes? Tá, eu quero estudar direito administrativo, mas eu já sei que não tem um código. Onde é que eu acho o conteúdo para estudar? Eu tenho as fontes do direito administrativo. Tá, ali para vocês tem uma fontezinha, literalmente. Aí o que acontece? Eu tenho fonte primária ou direta.
e eu tenho fonte secundária ou indireta. Então presta atenção. Fonte primária. Só tem uma. Fonte primária são as leis. Quando eu falo leis, eu me refiro, no sentido estrito, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município. O que é isso, professor? É como se fosse a Constituição do município, mas não se chama Constituição, se chama Lei Orgânica. Lei ordinária, lei complementar, tá? Lei específica, tudo que é lei, mais a Constituição. Fonte primária, leis. O que é uma fonte? É onde tu vai achar o conteúdo para estudar. Tá? Então, fonte primária, Constituição, Constituição Federal, artigo 37 ao 41. E leis? Eu tenho a lei de improbidade, eu tenho a lei de licitação, eu tenho o Estatuto do Servidor Público Estadual, as 3 leis que caem na prova. Tá? Então, essa é a fonte primária ou direta de estudo do direito administrativo. O resto é tudo secundária ou indireta. Eu tenho doutrina. O que é doutrina, professor? A doutrina é livro. Não entendi. Tu vai lá na papelaria, ali na livraria, na Catarinense, né? Tu vai ali na Catarinense e tu vai ver um monte de livro. Direito Administrativo Descomplicado, Aprenda Direito Administrativo, Manual de Direito Administrativo. Esses livros chamam-se doutrina. Por que não chama livro? Porque não é legal chamar livro, tem que ter um nome diferente. Doutrina, que é mais bonito. Eu vou comprar uma doutrina, em vez do cara dizer eu vou comprar um livro. É a mesma coisa. Doutrina é livro. Tá? Então tu pega um livro para estudar, é uma fonte de estudo. Uma fonte do direito administrativo. O que é uma jurisprudência? Palavrão, né? Bem simples. Tu entrou com um processo lá em São José, lá na comarca de São José. O juiz pôs fim ao processo, ele tomou uma decisão no processo. Como é que é o nome disso? Ele pôs fim, ele proferiu uma... Não, ele profere uma coisa, ele decidiu. Sentença. Ele proferiu uma sentença. Tu pode recorrer, via de regra, de uma sentença? Pode recorrer da sentença? Pode. Em regra, da decisão de um juiz da comarca de São José, tu vai recorrer para ser julgado aonde teu recurso? Onde é que qualquer processo aqui no estado, da Justiça Estadual, de uma decisão de qualquer juiz, cabe recurso para onde? Para o Tribunal de Justiça do Estado. Vai vir ser julgado aqui no... por aqui, né? Aqui no centro. Não sei que lado. Para lá. Né? Ser julgado ali. Quem vai julgar é um colegiado, não é mais um juiz. É um desembargador. O que é isso, professor? A princípio, um juiz que foi promovido. Não é bem isso, tá? Mas é um juiz que foi promovido para trabalhar no tribunal. Quem julga não é um colegiado, já são 3. A decisão desse colegiado chama-se o quê? Jurisprudência. Jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Uma sentença de 2º grau. Só que não pode falar sentença de 2º grau porque é um nome feio. Tem que falar jurisprudência. E se for lá para Brasília, quem vai julgar é juiz? Lá no STJ, no STF? Quem que julga? Ministro. O que é o ministro, professor? É um juiz que foi promovido para desembargador e foi promovido para ministro. E aí ele não profere sentença, ele profere súmula. Entendeu? Súmula. Súmula do STF, súmula do STJ. É só muda o nome, é a mesma coisa, eles decidem. Só que o único que decide sozinho é o juiz aqui. Que é sentença. O resto é tudo colegiado. É mais de um que julga. Outra fonte do estudo, jurisprudência. O que são jurisprudência? São as decisões dos tribunais superiores. Tá? Outra fonte, costumes. Costume é uma fonte que a gente não estuda, tá? Só tem que saber que é uma fonte. Essas são as 4 principais, que são as 4 que tem para vocês. Leis, jurisprudência, costumes e doutrina. O que é costumes? Tradições. Tá? Vocês sabem que na humanidade sempre teve lei, né? Sempre teve norma. Não podia fazer isso, não podia aquilo. Né? Teoricamente, tá? A primeira lei da humanidade seria aquela lei, né, que Deus teria colocado no Jardim do Éden para não comer o quê? O fruto proibido, não era maçã. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá? Se tu acredita na teoria do criacionismo, seria essa a primeira lei. Mas existem leis que são escritas. Tá? Sempre teve leis na humanidade, mas qual é a nossa primeira lei escrita? Que foi escrita a lei?
Não, Adão atrás é muito depois, é no direito hebreu. Muito depois. Lembra, já ouviram falar no Código de Hammurabi, na lei do talião, olho por olho, dente por dente? É a primeira lei escrita, é a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Se for construída a casa de um avilum e o teto da casa desse avilum cair e matar o filho dele, ele poderá matar o filho do construtor. Lembra? Se tu roubar bens do templo, tu será morto. Tá? Existia a classe superior, a classe média e a classe inferior. Só era condenado com a morte a classe inferior. Tá? Lá era assim, ó, se a tua mulher fosse pega em adultério, tu podia matar os dois. Mas tu também podia perdoar os dois e ter o cara como teu servo. Trazer o amante para dentro de casa. Né? Pode ir. Aí evolui, chega o direito Manu, aí chega o direito hebreu. Aí sim, quem é o precursor do direito hebreu? Moisés, né? Aí tem duas leis no direito hebreu. Existem as leis de Deus e a lei de Moisés. Tá? A lei de Deus, né, tu consegue achar onde? Na Bíblia, aonde? Êxodo 20, Êxodo 20 tu consegue achar as leis de Deus. Tá? Que são os 10 mandamentos, lembram? Tem até uma novela, né? Não tem uma novela? Fizeram um filme, não foi? Que foi a maior bilheteria do Brasil? Estão especulando que a Record comprava os ingressos e dava pra galera. Viram que eles estão investigando isso aí? Que a Record comprava o ingresso e dava pra galera. Aí é fácil, né? Ter a maior bilheteria. Eram 2 tábuas. Quantos mandamentos? 10. Numa tábua tinha quantos mandamentos na primeira? 4. E na segunda, 6. Não era 5, tá? Aqui era a relação homem-deus. Não terás outro Deus diante de mim, não falarás o nome do teu Deus em vão, não farás para ti imagem de cultura e guardarás os meus sábados que servirão em sinal entre mim e vós. Aí no outro, é relação homem-deus. Aqui é homem-homem. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não furtarás, né? Aí tem os 9. Tá, lembra que Moisés pegou no monte, quebrou, pegou de novo, pegou 2 vezes a tábua, quem não sabe. Aí evolui, chega no direito grego. No direito grego, a Grécia era dividida em quê? Em cidades, estados. Tá? Vai lá, 2 cidades-estados, porque a gente só sabe 2. Atenas e Esparta, lembra? Mas tem Troia, tem várias. A cidade mais severa nas leis era a cidade de Atenas e não Esparta. Esparta era uma cidade militarista, Atenas era mais severa. Aí tem um cara que era Drácon, que foi um imperador muito severo, que a maioria das condenações era a morte para ele. E aí ele criou a lista draconiana de malpagadores e a lista draconiana de condenados. Surge o Serasa SPC e a folha corrida, né? Os antecedentes criminais surgem na Grécia. Primeira vez que... Aí o Drácon morre, entra um cara chamado Solo, e a primeira vez que a humanidade, as pessoas são iguais. Ele surge com o princípio da eunomia, onde as pessoas são iguais. Por isso que no Brasil, o nome do princípio da igualdade é o quê? Isonomia. O princípio da igualdade, sinônimo é isonomia, porque vem da Grécia, como eunomia. Evolui, chega no direito romano, que é o principal direito, é o berço do direito da humanidade. Tá? Lembra de como surgiu Roma? Os 2 irmãos, Rômulo e Remo, amamentado por uma loba, criaram o Império Romano. Essa história é bem para boi dormir, né? Mas é que é mais aceito. Tá? E surge Roma, surge a lei das 12 tábuas, tá aí evoluindo o direito. Nosso direito brasileiro ele é evolução principalmente do romano, mas vem direito alemão, direito francês, e o que a gente mais imita é quem? Quem que a gente adora imitar? Pessoal, qual é o povo que a gente imita? Americano, a gente adora imitar americano. Lembra? Cheeseburger. Aí depois ficou cheeseburger, e agora é só X. Tá, vem tudo dos Estados Unidos isso aí. O americano vem aqui e dá risada. O pessoal tem que saber isso. Tu não tem que saber essa evolução dos costumes, porque isso é a história do direito. Mas tem concurso que cai, tipo Defensoria Pública do Estado. Tá? Essas são as principais fontes do direito. Tem outras fontes? Tem. Regimento. Regimento interno da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Peraí, esse conteúdo está em que edital? Não é de direito administrativo? É uma fonte, um regimento é uma fonte. Estatuto dos Servidores do INSS também é uma fonte de estudo. Código de Normas da Corregedoria do Estado de Santa Catarina também é uma fonte. Tá, mas essas que estão aqui são as principais. Mas existem várias, são as principais. E para a gente fechar o primeiro tópico, princípios do regime jurídico administrativo.
princípios do regime jurídico administrativo. Os princípios, eles se dividem em princípios expressos e em princípios implícitos. O que é um princípio expresso? Ele está escrito. Se tu abrir a Constituição no artigo 37, caput, vai estar lá escrito princípio da legalidade. Ele é expresso ou implícito? Vai estar escrito princípio da legalidade, com essas palavras. Eu posso dizer que esse princípio é expresso ou implícito? Expresso. Quando está escrito, é expresso. Esses princípios que nós vamos estudar agora, eles são implícitos. Eles não estão expressos na Constituição. Tá? Eles estão implícitos. Tu estuda ele, tu interpreta ele para entender o direito administrativo. Todo mundo sabe os dois princípios, às vezes tu não sabe o nome. Também são chamados como pedra, olha ali, também é chamado como pedra de toque. Viram ali na apostila? Pedra de toque. Pessoal, a gente está acompanhando, tá, a apostila? Vamos localizar ali. Apostila de direito administrativo, tá? Noções gerais, conceito a gente viu, fonte e regime jurídico administrativo, página 4. Tem um cara com um cabeção ali. Ele fala. Pedra de toque. Todo mundo sabe os dois princípios, tá? São princípios simples. Mas o nome, às vezes, eu não sei. Eu tenho um exemplo aqui, onde o Bob Esponja compra um terreno, e nesse terreno ele constrói a propriedade dele. E lá ele vive feliz da vida com a família dele. Um belo dia, a administração pública olha onde o Bob Esponja mora e diz assim, não, onde tu mora é muito melhor ser construída uma escola. Aí eu pergunto, a administração pública pode desapropriar a casa do Bob Esponja para construir uma escola se for melhor para a coletividade? Pode. Por quê? Porque é melhor prejudicar o direito individual em prol da e o princípio denomina-se como o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu restringo o direito individual em prol da coletividade. Tá? Vou dar um exemplo mais real do que a casa do Bob Esponja, né? Ponte de Laguna. Já foram na Ponte de Laguna? Top, hein? Top. Pode ir que é um lugar legal. Né? Bacana mesmo. É rápido, né? Que tu passa lá, é longe pra caramba, mas é interessante. Vários imóveis da cabeceira da ponte foram desapropriados. Vários imóveis. Tá? E vários, Bob, 100 famílias perderam a casa. Tá? Eu te pergunto, pode te desapropriar 100 famílias? Por interesse da coletividade? Pode. E o proprietário, ele tem direitos? Tem direitos. Dentre os direitos que ele tem, o direito de indenização. Tá? O poder público vai indenizar para desapropriar o imóvel. Professor, a minha casa vale 100 mil. Eu pedi 200, que o poder público tem dinheiro, eles não vão te dar. E se me derem? Parabéns. E se não me derem? Eles vão te dar 100. E se eu não aceitar? Eles vão te arrancar de lá, derrubar e te dar os 100. Tá? Não tem querer, eles vão te desapropriar. Eles fazem uma análise, né, porque eles vão botar um perito para analisar o valor da tua casa. Vão pagar aquilo ali e deu. Eles até podem negociar, aumentar um pouquinho e tal, mas se eles quiserem tirar, eles tiram na marra. Tá? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Por tratar o interesse coletivo, não tem limite. Não há limitação para essa atuação, certo ou errado? O princípio da supremacia, por tratar o interesse da coletividade, não há no que se falar em limite para a sua atuação, certo ou errado? Certo ou errado? Olha só, qual é o limite nosso? Eu posso fazer tudo, a não ser que uma lei o quê? Eu já respondi, uma lei, né? O nosso limite é a lei. O que nos limita é a lei. Vou dar um exemplo. O Fernandinho Beiramar, para a coletividade, é melhor vivo ou morto? O que tu acha? O que o Fernandinho Beiramar acrescenta para a coletividade, para a sociedade? Nada. É uma meba, né? É uma coisa para gastar dinheiro, não serve para nada. É só para incomodar. Então não é melhor para a coletividade matar ele? Então o poder público resolve matar o Fernandinho Beiramar porque a coletividade, né, entende ser melhor para ela. Pode? Não. Porque há limite. Limite é a lei. A lei permite a desapropriação por interesse público. Como a lei permite a desapropriação, o poder público pode desapropriar por interesse coletivo. Tá? Tipo assim, aquele cara que está preso lá, ele é muito ruim. Então se ele pegar uma cabaçada de pau, ele vai melhorar. Né? Então a gente vai lá, vai bater nele. Não pode. Porque a lei não permite uma agressão física como forma de penalizar
um apenado. Tá? Diferente da desapropriação. A lei permite a desapropriação por interesse público. Então, se cair uma questão dessa na prova, está errado. Porque, embora tenha interesse coletivo, há limitação, não é sem limites. Se cair no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o administrador ele age por interesse coletivo, não se falando, na maioria dos casos, em direito do proprietário. Certo ou errado? O proprietário não tem direitos, certo ou errado? É errado, que ele tem, principalmente como a indenização. Beleza? Último princípio, para a gente fechar a primeira parte. Acaba aqui a aula, eu vou no shopping. Chegando no shopping, eu vejo um computador. Se eu tiver dinheiro, eu posso comprar? Posso. Se tiver loja que vende mais barato que ali, eu posso comprar? Posso. Né? Se eu não precisar do computador, eu posso comprar? Posso. Tem algumas mulheres que fazem isso, né? Não precisam das coisas e compram, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Porque o dinheiro é meu. Não tem... A mulher não faz isso às vezes? Não compra sem precisar? Sapato, às vezes a mulher não compra só porque está na promoção? Ou porque precisa? Não, né? Não. Então, enfim. Por quê? Por que eu posso comprar livremente? Porque o dinheiro é meu. E do meu dinheiro eu não preciso prestar contas para ninguém. O dinheiro é meu. O dinheiro é só meu. Eu gasto meu dinheiro como eu quiser. O poder público, um prefeito, pode ir lá no shopping comprar computador? Ah, eu vim comprar computador novo, está tudo quebrado na prefeitura. Pode? Não. Porque ele trabalha com dinheiro público. E ele tem que prestar contas. Todos os órgãos e administração pública é obrigada a fazer prestação de contas. Certo ou errado? Certo. Para quem que tu presta conta? Um órgão público presta conta para quem? Não é necessariamente para o Tribunal de Contas. É para o Poder Legislativo, que pede o parecer do Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas não tem competência para aplicar uma penalidade, ele só dá parecer. Claro, olha só. Tu lembra quem tu votou para deputado? Para vereador. Tu lembra quem tu votou para vereador? Tu lembra? Tenta puxar aí na cabeça, lembra? Tu acha que quem tu votou para vereador teria condições de analisar as contas, né, a arrecadação, despesa da CONCAP? Tu acha que o cara que tu votou tem condições de analisar um balanceio de contas e tal? Então, por isso que tem que ter a porra do Tribunal de Contas, senão não ia resolver nada. Então, tipo, a CONCAP é uma empresa pública municipal e ela pede, presta contas à Câmara de Vereadores e eles pedem o parecer do Tribunal de Contas. Tá? Aí o parecer do Tribunal de Contas é o que é seguido, né? Ó, o Tribunal de Contas entende que as contas da CONCAP tá tudo certo. Então, beleza, pode passar. Tá? Entendeu? Então, todo mundo tem que prestar contas. Como o prefeito tem que prestar contas, tá? Porque ele trabalha com dinheiro público. E desse dinheiro ele tem que prestar contas. Então, ele só pode comprar, vender bens da administração pública ou contratar um serviço para quem apresentar a melhor proposta. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. Os bens do administrador são indisponíveis, então não é simplesmente comprar e vender. Tu precisa da melhor proposta. E detalhe, para encontrar a melhor proposta, surge a ideia de licitação. Então a gente vai fazer uma licitação para descobrir a melhor proposta. A gente acha a melhor proposta através da licitação. Tem casos que não precisa de licitação? Tem vários, não é pouco, são vários casos que não precisa de licitação. Tá? Hortifruti granjeiro, pão, gás canalizado, restauração de obra de arte, serviço de abastecimento de navio, impressão diária oficial, tá? Situações que possam comprometer a segurança nacional, até 15 mil, até 8 mil, isso não é obrigatório, pode licitar ou não. Tem casos que o poder público não licita porque não tem concorrência, só o cara tem um produto. Tá? Profissionais do meio artístico consagrados pela crítica especializada e pela opinião pública. Tá? Isso aí não pode nem licitar. Tá, o exemplo que eu tenho aqui, tem um comediante aqui em Florianópolis bem engraçado, que é mais ou menos também, né? Como é que é o nome que é de Floripa mesmo? Darcy. Para contratar o Darcy não pode licitar. Tipo, tanto é que ele fez o negócio do mercado público, não foi? A propaganda, não pode licitar para contratar ele. Porque ele é consagrado pela opinião pública. Agora, se fosse para contratar em São Paulo, não podem contratar ele direto. Porque lá ele não é consagrado aqui. Mas depois a gente vê mais isso aí quando vê a 86666 na aula 3. Então, beleza? Alguma dúvida da primeira parte? Então, oi? Não? Então vamos fazer as questõezinhas ali? Onze questõezinhas, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira, no que tange ao conceito e a abrangência do direito administrativo, assinale a afirmativa correta. A. Disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. Tem como objeto o estudo aparato estatal na execução de políticas públicas, tem como um dos seus objetos principais o estudo do exercício da função política, se
ser exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que esse poder que exerce com exclusividade a função administrativa, o estuda apenas pessoas jurídicas de direito público. Letra C. Tem como um dos seus objetos principais do estudo do exercício da função política? Não, função administrativa. Tá, qual que seria a correta? Letra. Tem como objeto o estudo e o amparo estatal da execução de políticas públicas. Letra B de bola. B. Para muitos teóricos, o bem comum só se realiza no âmbito do Estado. Nesse sentido, o bem comum é entendido como o quê? O que define para o meio de técnica administrativa, o que se determina exclusivamente por meio de gestão operacional, o que se almeja alcançar em vista da realização pessoal, o fim último da administração pública ou objetivo secundário da administração. Letra D. O fim último da administração pública, que é o interesse coletivo. Com relação ao conceito do direito administrativo, assinale a opção que congrega de forma correta os elementos que compõem. Direito administrativo é o ramo do direito público que estuda princípios e normas reguladores do exercício da função administrativa. Letra A, correta. 4. A doutrina administrativa aponta a existência de uma diferença entre a função do governo e a função administrativa. Diante dessa diferença, analise a afirmativa a seguir. Função do governo está mais próximo ao objeto do direito constitucional, enquanto a função administrativa é objeto do direito administrativo. Certo ou errado? A função do governo tem como seus objetivos estabelecer diretrizes políticas, enquanto a função administrativa se volta para a tarefa de executar essas diretrizes. A expressão administração pública, como tomada em sentido amplo, engloba funções administrativas e funções de governo. Certo, todas estão corretas. Primeira também, todas. A função do governo está mais próximo do objeto do direito constitucional e a função administrativa está mais próximo do direito administrativo. Está ali na apostila, logo no começo. Tem um quadrinho ali. No 1.1 tem um quadrinho que fala isso. 5. Considere a definição de direito administrativo. Assinale a alternativa correta. A. É o conjunto de princípios jurídicos do direito público que tratam a administração pública e suas entidades, órgãos e agentes públicos. B. É o conjunto de princípios jurídicos de direito público que tem como estudo o serviço público. C. É o conjunto de princípios jurídicos de direito público que regem relações jurídicas entre órgãos do Estado. D. É o conjunto de princípios jurídicos de direito público e privado que tratam a administração pública e seus entes, órgãos e agentes públicos. E. É o conjunto de princípios jurídicos de direito público e privado tem como estudo dos atos do Poder Executivo. D. É o conjunto de princípios jurídicos de direito público e privado que trata a relação jurídica de seus entes, órgãos e agentes públicos. É princípio de direito público e privado ou só público? Lembra que direito administrativo é um ramo do direito público? É público. Eu vou de quê? D. Mas D está público e privado. É o conjunto de princípios jurídicos de direito público que tratam a administração pública e suas entidades, órgãos e agentes públicos. Letra A. Acho que esse conceito tem aqui. É o conceito do Bandeira de Mello. É o primeiro conceito na apostila. Bandeira de Mello. Eu tenho 3. Tenho da Maria Silvia Zanella de Pietro, do Eli Lopes Meirelles e do Celso Antônio Bandeira de Mello. São os 3 conceitos que tem ali. Seis.
é uma fonte secundária do direito e o conjunto de decisões do Poder Judiciário da mesma linha e julgamentos, nos mesmos sentidos. Jurisprudência. Letra D. 7. No que concerne às fontes do direito administrativo, é correto afirmar: A. Os costumes não é considerado fonte. Certo ou errado? Errado, é. B. Uma das características da jurisprudência é seu universalismo, ou seja, enquanto a doutrina tende a nacionalizar, a jurisprudência tende a universalizar. Não tem nada a ver. C. Embora não influa na elaboração das leis, a doutrina exerce um papel fundamental apenas nas decisões contenciosas, ordenando assim o próprio direito administrativo. O direito administrativo estuda a relação não contenciosa. O que tem decisão contenciosa aqui? Tem que ser não contenciosa. E influenciar nas leis, sim. Tanto a Constituição Federal como as leis em sentido estrito constituem fonte primária do direito administrativo. Tá certo. São as leis, fonte primária. Essa parte é a mais chata, tá, da matéria. Mais chato é essa primeira parte. O resto é tranquilo. Tanto é que muita gente, quando vai estudar direito administrativo, não estuda isso, tá? Pula isso. Começa direto na administração pública. Vai logo para o 37 da Constituição, taca ali, né? Mas isso aqui cai, isso está no edital, pouco aparece em prova. Tanto é que é difícil achar questão. Não é fácil achar esse tipo de questão. Pouco aparece, mas cai. E o edital pede, né? Mas geral, quem está estudando sabe o que eu estou falando. Tu cai direto na administração pública e esquece essa primeira parte. No que concerne às fontes do direito administrativo, é correto afirmar: A. Os costumes não é considerado fonte. Errado. B. Uma das características da jurisprudência é o seu universalismo, ou seja, enquanto a doutrina tende a nacionalizar... Mesma coisa, né? Está errado. 7 e 8 são iguais, está certo. Falha técnica. 9. A reiteração dos julgamentos no mesmo sentido influenciando o custo... Não, isso é diferente, né? É igual, mas é diferente. Em rejeitando os julgamentos no mesmo sentido influenciando a construção do direito, sendo também fonte do direito administrativo, de respeito a... O que é isso? Jurisprudência. 10. Direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes, atividades públicas, bem que tende a realizar os fins desejados pelo Estado. Assinale a opção que indica 4 fontes do direito administrativo. Leis, doutrina, jurisprudência e costumes. Letra D, que são as principais. E a 11. São princípios fundamentais que compõem o núcleo do regime jurídico administrativo. Letra B. A 8 é igual a 7, que é letra D. A 9 é letra A 10 é letra D e a 11 é letra B, de bola. Beleza. A outra é letra D, igual a 7. Agora vamos lá para a administração pública. Administração pública. Conceito. Conceito do professor Eli Lopes Meirelles. A administração pública é todo o aparelhamento do Estado, pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Então, a administração pública, ela é uma atuação do poder público do Estado que tende a realizar os interesses da coletividade. Então, eu posso dizer para ti que a natureza e a finalidade da administração pública, a natureza e a finalidade da administração pública é atender o interesse da coletividade. Cuidado, quando falar fins do Estado, é interesse coletivo.
Finalidade do Estado, interesse coletivo, interesse da coletividade. Essa é a natureza e a finalidade do poder público. Atender os interesses da coletividade. Beleza? Então, vamos entrar agora na primeira fonte que a gente vai estudar, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição de 88. Só no que retrata a organização do Estado, que é o título 3, capítulo 7 da administração pública. Vamos estudar a dita administração pública. Pessoal, antes que eu me esqueça, no final da apostila, depois do regimento da JUSESC, tem 3 disciplinas, tá? Que é improbidade administrativa, probidade, pregão e lei do processo administrativo federal. Lá no final, tá, pessoal? Depois do regimento, tem 3 disciplinas. Tem assim, ó, somente para analista. Tá? Então, se tu não for fazer o concurso de analista, tu vai lá escrito somente para analista. E subtende-se que as 3 em seguida. Improbidade administrativa, lei do processo administrativo federal e a lei do pregão. É a 8429, a 10.520 e a 9754. Tá? São as 3 leis que não caem. É lá no final. Só cai para analista, tá? Só para te avisar. Depois do... Que página é que começa? O número da página? 88. 88 em diante é só para analista, tá? 83? Então, 83, 84 em diante é só para analista. Tá escrito ali, tá? Somente analista. Tá? Só para te saber. É que parece que o edital é igual, tá? Mas não é igual. Parece, mas nem tudo que parece é. Tá? Então vamos lá. Vamos para a Constituição Federal. Acharam ali? Acharam ali a Constituição Federal? Um globinho ali? Artigo 37, caput. 37, caput. Acharam ali? Tem um balãozinho para vocês. Pessoal, o que está do lado do número, a gente chama de caput ou caput, como tu preferir. Caput ou caput vem de... é o 2.2. Caput ou caput vem de quê? Cabeça. Depois eu vou ter inciso, que é o algarismo romano. Artigo 37, inciso 1º. Algarismo romano. Artigo 37, parágrafo 1º. Parágrafo é tipo umas cobrinhas assim, fazendo sexo, né? Parágrafo. Para te ter uma ideia, o artigo 37, caput, fala que existe uma administração pública, direta e indireta. O inciso 1º fala de quem trabalha na administração. Percebe que os incisos e os parágrafos têm que ver com o quê? Com caput, com a cabeça. A gente usa esse termo caput, que significa cabeça em latim. Tá? Então assim, ó. Artigo 37, caput da Constituição. Acompanhe comigo a leitura. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, obedecerão o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Tá? Esses são os princípios básicos da administração. A nossa aula, a gente vai ver esse caput e aqui acaba a aula. Tá? É só isso para hoje. Vamos ver se a gente consegue dar tempo para a gente ver isso. É só isso aqui que a gente vai ver. É a aula de hoje. Tá? Que é o caput do 37. A próxima aula que a gente continua os artigos. Tá? Mas tem uma aula que a gente trabalha 100 artigos em uma aula, tá? É só essa que a gente trabalha só um. Então, assim, ó. O artigo 37, caput, ele fala que existe uma administração direta e indireta. Ele diz que essa administração direta e indireta tem na União, tem nos Estados, tem no Distrito Federal e tem no município. Em seguida, ele fala que essa administração pública tem que seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, se tu pegar o artigo, tu vai perceber que existem 2 partes. Uma parte que ele fala a administração pública direta ou indireta. E em seguida ele fala que essa administração tem que seguir alguns princípios. Então a gente vai dividir, porque o edital divide. Primeiro a gente vai ver a organização do Estado, que é a administração pública direta e indireta. São 2 pontos do edital. Administração pública direta e indireta e o outro ponto, descentralização e desconcentração. E o outro ponto, que é a segunda parte, que a gente vai dividir o artigo, que são os princípios básicos da administração. Quais são os princípios que estão previstos no teu edital.
Desculpa, os princípios que abordam a administração pública. Beleza? Então, vamos dividir. Primeiro, a organização do Estado. Administração pública, organização do Estado, descentralização, desconcentração, vai estar tudo aqui. Tá? Então vamos lá, a organização do Estado. Como é que o Estado brasileiro se organiza? Ele se organiza de duas formas. De forma direta ou de forma indireta. Quem compõe a dita administração direta? União, Estados, municípios e Distrito Federal. Na verdade, são órgãos da União, órgãos do Estado, órgãos do município e órgãos do Distrito Federal. Organização do Estado. Administração pública direta. Melhor botar assim, tudo isso aqui ficou muito grande. Direta, tem tudo ali no slide e tal. Administração pública direta e administração pública indireta. Quem compõe a administração direta? Órgãos. Órgãos da União, dos Estados e dos municípios. Quem compõe a administração indireta? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Deixa eu explicar isso aí e fecha essa parte da administração pública. A administração pública direta, eu também posso chamar de entes políticos. A administração pública indireta, eu posso chamar de entes administrativos. Ou pessoas administrativas. Tá? Então eu tenho administração pública direta e administração pública indireta. Quem tem o dever de prestar um serviço público? Quem tem incumbência de prestar um serviço público? É a administração pública direta ou indireta? Quem tem um dever, quem tem incumbência de prestar um serviço? A administração direta ou indireta? Vamos lá. Quem tem que tu acha que tem um dever? Uma autarquia, uma união, ou Estado, ou... É a direta. Tá? Quando a administração pública direta presta o serviço, ela mesma presta, ela cria um órgão para prestar o serviço. Mas ela também pode prestar criando a administração indireta. Exemplo. Serviço postal. Compete à União, Estado e município. Ou os três. Serviço postal compete à União, Estado e município. A União. Ela cria um órgão para prestar esse serviço ou ela cria administração indireta? É um órgão? Qual é o órgão que foi criado? Correio é um órgão? Não. O Correio é uma administração indireta. O Correio é uma empresa pública. Tudo é administração. Só que tem que saber se é direto ou indireto. Quem tem a incumbência de prestar o serviço de segurança pública é o Estado. O Estado de Santa Catarina cria órgãos para prestar o serviço ou cria administração indireta? Ela cria órgãos. Polícia Militar, Civil, tá? Corpo de Bombeiro e IGP. Município. O município de Florianópolis tem o dever de prestar o serviço de coleta de lixo. É ele que presta, criando um órgão, ou ele cria administração indireta? Cria administração indireta, que é a empresa pública com CAP. Beleza? Só que existe um nome técnico para isso. Chama-se
a desconcentração e a descentralização. Aqui o serviço é centralizado e aqui ele é descentralizado. Simples. Desconcentração, CO. Cria-se um órgão. Cria órgão público. Descentralização, CE. Cria um ente ou pessoa administrativa. A União criou o Correio. O serviço foi prestado de forma desconcentrada ou descentralizada? Descon ou descem? Descentralizada, porque o Correio é uma empresa pública. O Estado de Santa Catarina criou a Polícia Civil, que é um órgão público. O serviço foi prestado de forma descon ou descem? Desconcentrada, porque é um órgão público. Parece difícil, mas é fácil. Órgãos é desconcentração. A administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, é descentralização do poder. Tá? Descom, órgão. CO, com, órgão. E o resto é descentralização. Os órgãos são da administração pública direta ou indireta? Órgão é da direta, está aqui, ó. E a autarquia, a fundação é da administração indireta. Ó, agora eu vou te explicar a diferença geral entre um órgão público e a administração indireta. Tem um esqueminha aqui. Imagina que esse corpo humano aqui é o teu corpo. O teu corpo, dentro do teu corpo, ele é formado por órgãos. Aí eu te pergunto, esses órgãos integram a estrutura do teu corpo? Integram. A atuação de um órgão teu é de tua responsabilidade? Meu pulmão não é bom porque eu fumo, meu fígado é podre porque eu bebo demais, né? O coração é muito flexível, muito maleável, né? Me apaixono muito fácil. Não é responsabilidade tua? É. Um órgão é uma pessoa? Um coração, um pulmão, um fígado é uma pessoa? É ou não? Então eu te pergunto, o órgão tem personalidade? Se ele não é pessoa? Não. Um órgão pode estar em juízo? Em juízo, em audiência, né? Pegar o depoimento do coração, né? O pulmão veio como testemunha no processo? Pode? Não. Tá? Um órgão não pode estar em juízo. E esse órgão compõe a estrutura da pessoa que ele faz parte. Esquece, esse órgão é teu. Coloca como se... Desculpa, que esse corpo é o teu. Coloca como se fosse a união. A pessoa grande é a união. E a união tem órgãos. Só que não é coração, é Receita Federal. Não é pulmão, é Polícia Rodoviária Federal. E não é fígado, é Ministério Público Federal. Esses 3 órgãos federais. Pode ser estadual também, Polícia Civil, Militar, Detran, DEAP, DETER. Tá? Esses órgãos compõem a estrutura da pessoa administrativa que ele faz parte. Os órgãos que eu citei, uns são da estrutura administrativa do Estado e outros são da estrutura administrativa da União. Eu te pergunto, esses órgãos têm personalidade jurídica? Peraí, órgão é pessoa? Órgão é pessoa? Então ele tem personalidade jurídica? Não, ele não tem personalidade jurídica. Esses órgãos, como a Receita Federal, pode estar em juízo? Pode ou não? Peraí, órgão, receita, coração, pode estar em juízo? Não. Não pode ter juízo. Se eu pegar um tiro de um policial federal, vou processar a União ou a Polícia Federal? A União, porque o órgão não tem personalidade. O órgão não pode estar em juízo. A atuação dos órgãos é de responsabilidade da pessoa que ele faz parte. Tipo, a atuação da Receita Federal é de responsabilidade da União. A atuação do DEAP aqui, que é o Departamento Prisional do Estado, é de responsabilidade do Estado. A atuação do IGP é do Estado. A atuação da Secretaria de Saúde é de responsabilidade de quem aqui do município? A Secretaria Municipal de Saúde é responsabilidade do município. Órgão público. Agora, se essa pessoa grande cria pessoinhas, como uma autarquia, o Instituto Nacional de Seguridade Social, uma fundação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, uma empresa pública como a Caixa Econômica Federal e uma sociedade de economia mista como a Vale do Rio Doce. Essas pessoinhas têm personalidade jurídica? Tem ou não?
Tem, porque são pessoas. Essas pessoinhas podem estar em juízo? Pode ou não? Pode. A atuação dessas pessoinhas é de responsabilidade da pessoa grande? Eu vou processar a Caixa ou a União? A Caixa. Então a atuação dessas pessoinhas não é de responsabilidade da pessoa grande. Não há responsabilidade solidária. Professor, e se fechasse a Caixa? E se fechasse a Caixa é a subsidiária. Tá? Tem até, estamos falando agora desse negócio da privatização, né? Solidária, subsidiária. Sabe qual é a diferença, né? Solidário e subsidiário. Solidário é junto. É de ser solidário, gente boa, tá do lado, tá acompanhando, tá junto. Tipo assim, ó, o terceirizado poderia processar a empresa terceirizada e para quem ele presta o serviço. Tipo, eu sou funcionário de uma terceirizada que trabalha no condomínio. Isso. A questão é que, solidariamente, eu poderia cobrar da terceirizada e da empresa que eu presto serviço. É assim, solidariamente. Com a aprovação da lei, vai ser subsidiariamente. Se a terceirizada não puder pagar, eu vou poder cobrar a empresa que eu presto serviço. Aí é subsidiária. Tem jeito. Pessoal, essa lei aí da terceirização, tu não precisa entender nada. Mas é melhor para o empregado? Tu não entende nada. Para o empregado é melhor? O que tu acha? Não, né? Nunca vai ser melhor. Nunca vai ser melhor para o empregado. Nunca. Tu acha que a pessoa vai se manifestar porque era melhor? Para o empregado, nunca. Mas tem funcionário terceirizado? Tem. Uhum. O empregado nunca. É porque assim, ó, se for atividade fim, eu tenho uma empresa, eu só posso contratar terceirizado se for atividade meio, na atividade fim não posso. Com aprovação eu vou poder contratar para tudo. Tudo pode se contratar. Hoje eu só posso contratar atividade meio e não atividade em fim. Sempre aprovado eu posso contratar tudo, ou seja, eu abro empresa e contrato só terceirizado. Né? Qual é o principal problema? É que o terceirizado ganha menos, né? Mas é só não aceitar. Tá difícil negar emprego agora, né? Tá ótimo para mim dizer eu não quero, é muito pouco, né? Entendeu? Então o que acontece? A terceirização diz abaixo, o empregado ganha menos. Por quê? Porque a empresa que tá... eu contrato 10 funcionários de uma terceirizada, eu não quero pagar a mesma coisa que eu pagando 10 eu contratando, eu quero pagar menos. E o terceirizado tem que ganhar em cima. Tá? Então é meio... Ele ganha. O empregado vai se ferrar, né? Isso é óbvio, né? Sendo maior risco de acidente de trabalho, o terceirizado é maior risco de acidente. Vamos fechar aqui. Tu acha que tu ganha mais, tu sendo contratado... Quem ganha mais, o empregado da empresa ou o empregado terceirizado? Recebe mais no final do mês? O da empresa. Então, principal é o bolso. Eu ganhar menos é o pior. Tá? Exatamente. É pior. Quanto menos terceirizado é melhor. Só que o empregador não, né? O empregador prefere terceirizar, que não tem responsabilidade nenhuma. Então vamos lá, pessoal. Órgãos públicos. Vou separar agora para explicar antes da gente fazer um intervalinho. O que são órgãos públicos? Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de função estatal, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Não entendi nada. Único estado do Brasil que não tinha defensoria pública. Adivinham qual é? Santa Catarina. É o único estado do Brasil. Em 2013, verificaram que havia necessidade da população mais pobre ser atendida por advogados para defender os seus direitos. Em Santa Catarina, em 2013, foi criada a Defensoria Pública do Estado, que é um órgão estadual. Ocorreu que teve a necessidade pública, criaram o órgão que foi a Defensoria Pública. Eu te pergunto, esse órgão nasceu com uma função pré-determinada ou depois foram ver o que eles iam fazer? Eles nascem com a função pré-determinada. Então eu posso dizer que um órgão ele é criado por interesse público, tem uma função pré-determinada, tá? É de iniciativa do executivo a criação do órgão, tá? E detalhe, quando o órgão atua, manifesta a própria vontade do Estado. Vou lá no órgão que eu adoro, o órgão que eu mais gosto é o Detran. Eu tenho assim, ó, adoro o Detran. Tu vai lá no Detran, o funcionário, ele acha que está fazendo um favor. Eu vou ver se eu posso fazer para ti. Porra, que favor, tu está doido? Ele não sabe, mas o servidor público é para servir o público, não está fazendo favor para mim. Tá? Então o que ele faz?
Ele me atendendo é o próprio Estado. Ele manifesta a vontade do Estado. Aquele agente que está atuando naquele órgão, o órgão em si, a responsabilidade dele todo é do Estado. Nesse caso, o Detran, a responsabilidade pelo Detran é do Estado de Santa Catarina. Aquele funcionário, aquele agente público, manifesta a vontade do órgão público. Órgão público são centros de competência instituídos para o desempenho de uma função do Estado, através de seus funcionários, seus agentes, cuja atuação, o trabalho, é imputado à pessoa que ele faz parte. Ou seja, no caso do Detran, eu tenho o Estado. Se fosse uma Receita, era a União. Se fosse aqui a Secretaria de Transporte, era o município. Órgãos públicos, para a gente fechar ele aí. Órgãos públicos é mais simples. Eu tenho 3 órgãos federais. Os 3 órgãos integram a estrutura da pessoa jurídica que ele faz parte. Não tem personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica, tá? Não tem personalidade jurídica. Não tem. São resultados de desconcentração do poder. Em regra, não pode estar em juízo. Por que em regra? Porque assim, ó, tem 2 órgãos que trabalham em juízo. Quais são? O Ministério Público. O Ministério Público, ele atua em juízo. Só que não para defender o interesse dele, para fiscalizar o cumprimento da lei. Defensoria Pública. Os defensores públicos não atuam em juízo? Eles não vão na audiência? Mas não é para defender o interesse da defensoria. É para defender o interesse da população. Tá? E um órgão, por incrível que pareça, tem CNPJ. Peraí, CNPJ não é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? Como é que órgão tem CNPJ? Se órgão não tem personalidade jurídica? Pessoal, essa ideia que só pessoa jurídica tem CNPJ é furada, tá? Não é só pessoa jurídica, não. Órgão não tem personalidade jurídica e tem CNPJ. Para quê? Para fins tributários. A Polícia Militar, ela vive com dinheiro da onde? É das multas? Às vezes parece que é. Não, não é da multa. O orçamento do Estado vai para a Polícia Militar. Ela tem que prestar contas do que ela recebeu da Receita? Tem. Por isso que ela tem CNPJ. Pessoa física, tem como ter CNPJ? Tem. Pessoa física. Te dar um exemplo. Existe um concurso que é para ser registrador ou tabelião, que é o concurso do cartório, né? Concurso cartório. Quando tu passa no concurso do cartório, tu ganha um CNPJ. Tu ganha, não cartório. Por quê, professor? Imagina que eu passei no concurso lá para tabelionato de registro de imóveis de Florianópolis. Faturamento do registro de imóveis, R$300 mil por mês limpo. Tá? É isso? É. Os 300 pau o registrador ganha. 300 mil. Tem registrador que ganha até 19 milhões aqui no Brasil. Primeiro registro naval do Rio de Janeiro. 19 milhões de faturamento. Tá? Então, ganho 300 mil por mês. Pessoal, o concurso mais difícil do Brasil é concurso cartório. Eu achei que era de juiz. Eu achei que era juiz federal, que tem aquele filme, né? Concurso. Não. É cartório. O mais difícil é cartório. Nem se compara. Tanto é que é desembargador, ministro, juiz, delegado, promotor fazendo concurso para cartório. Que bota o dia, claro. No serviço público, o máximo que eu posso ganhar é 39.200. É o máximo. No cartório não tem teto. Pode faturar tudo que arrecada. Tá? Então o que acontece? Estou ganhando 300 mil. Se eu for, o cartório é uma empresa, tá, pessoal? Eu tenho funcionários, assino a carteira, tudo igual. Verba, pago tudo. Tá? O que acontece? Se eu for pagar os impostos de uma empresa, eu pago mais ou menos o quê? 17% de imposto, mais ou menos. Tá? Se for o CNPJ no nome do tabelião ou do registrador, o imposto é de 27,5%. Então vamos fazer o seguinte, eu, poder público, não vamos botar o CNPJ no cartório, vamos meter no tabelião ou no registrador, que é para a gente arrecadar mais imposto. É para pagar imposto, tá? É por isso que eles têm CNPJ. Eles têm o CPF do nome deles, eles têm o CNPJ no nome deles. Eles que têm, não é o cartório. Tá? Só para ter uma ideia, beleza? Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, pessoas administrativas ou os entes administrativos. Tá? Tá. Desculpa. Vamos ali na apostila. Organização. 2.2, página 6. Aí fala, o Estado tanto pode desenvolver por si mesmo as atividades administrativas que tem constitucionalmente a seu encargo, como pode prestá-las através de outros sujeitos. Aí aquele artigo que a gente viu da Constituição, a divisão de administração pública direta e indireta. Aí tem uma leizinha, lei número 267,
que fala como se divide a administração direta e indireta. Administração pública direta, 2.3, acharam? Página 6, 2.3. A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado, União, Estado e Município, às quais foi atribuída a competência para o exercício da função centralizada de atividades administrativas. Aí dá o conceito de órgão público, características dos órgãos públicos. Tá? Aí fala ali a teoria do órgão, tá? Aqui fala, tem aquele negócio que eu expliquei para ti que o órgão faz parte do corpo humano, o órgão não tem personalidade e tal, que eu falei. Lembra que eu falei? Então, beleza. Pergunta de concurso. Como é criado um órgão? O órgão são iniciativas privativas do presidente da República e as leis que disponham sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o artigo 84, inciso 6º. Classificação dos órgãos, que eu não falei para vocês. Existe uma classificação quanto à posição hierárquica, que é o mais importante. Dificilmente a FEPESE, nunca vi questão de FEPESE pedir isso aqui, tá? Mas vamos falar. Quanto à hierarquia, o órgão pode ser independente, autônomo, superior ou subalterno. Independente é um órgão que ninguém... Desculpa, autônomo, né? Há a classificação do autônomo, onde há subordinação, e o independente, onde ninguém manda. O que é um órgão independente? Ninguém manda nesse órgão. Exemplo, Senado Federal. Quem que manda no Senado? Tem uma pessoa que manda? Quem? Presidente do Senado manda no Senado? Ó, pessoal, a decisão vai ser essa. Não, tem ninguém que manda, ele é um órgão independente. Tribunal de Justiça, quem que manda no tribunal? Ninguém, não tem quem manda no tribunal. Não há subordinação. O governador do estado pode dizer, eu quero mudar a decisão do tribunal. Pode? Não. Câmara de Deputados. Tem como o governador do estado dizer, ó, a decisão da Câmara, eu quero alterar a decisão da Câmara. Pode? Não há subordinação. Ele é independente. Ele é independente, ninguém manda. O que é um órgão autônomo? Via de regra, quem chefia é um agente político. É vinculado à alta cúpula do poder. Tá? E é subordinado à alta cúpula do poder também. Exemplo, Ministério das Telecomunicações. Quem que preside? O ministro, que é o agente político. E esse ministério só é subordinado a quem? Ao presidente da República. Esse é um órgão autônomo. Tem ali para vocês. Órgãos superiores, tá? São os órgãos que têm poder de decisão, tipo um gabinete. Órgão subalterno seria apenas um órgão que teria a capacidade de exercer funções de rotina, tá? Como um almoxarifado, uma repartição. Isso é uma classificação. Outra classificação, contra a estrutura, simples e composto. Tá? Presidência da República, simples, só tem um. Secretaria, composto, porque tem Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente. Quanto à atuação funcional, singulares e colegiados. Tribunal de Justiça, colegiado, porque tem vários desembargadores. Prefeitura Municipal, singular, porque tem quantos? Só o prefeito. Beleza? FEPES, eu não desconheço alguma questão que a FEPES peça essa classificação, mas estou falando porque está no conteúdo. E a gente tem que ver tudo. Administração indireta. É o conjunto de pessoas jurídicas desprovida de autonomia política, ou seja, a administração indireta pode fazer lei? Uma autarquia pode fazer uma lei? Criar uma lei autarquia? Uma fundação pode criar uma lei? Não tem autonomia política. Tem autonomia administrativa, autonomia financeira, dependendo qual, mas política não. Que vincula a administração direta, tem a competência para o exercício de forma descentralizada de atividade administrativa, isto é, o poder público transfere a sua titularidade ou execução a outra entidade, pessoa jurídica, direito público ou privado. Então eu sei que a administração indireta, tá, não tem personalidade jurídica, é exemplo de tem personalidade jurídica, é exemplo de descentralização, onde a administração direta transfere a execução de um serviço. Tá? Então, vamos para a administração indireta. Autarquias. Fundação.
empresa pública, sociedade de economia mista. Todas 4 prestam serviços públicos? Prestam ou não? Administração indireta. Exemplo de descentralização do poder. Todas são administração pública, sim ou não? Sim, todas são administração pública. Todas prestam serviço público. Todas exploram atividade econômica? Todas são prestadoras de serviço público. Todas exploram atividade econômica? Visa lucro? Não. Somente as últimas 2, chamadas estatal. As 4 prestam serviços públicos, mas somente as últimas 2, além de prestar serviço público, exploram atividade econômica. Beleza? Tranquilo? A gente estuda uma por uma e fechou a administração indireta. Detalhe. Para ser criada qualquer uma dessas ou ser extinta, precisa de quê? Para criar ou para extinguir, precisa de quê? Lei. Lei específica. Ali para vocês tem pergunta de concurso. Como são criadas? Acharam ali? Pergunta de concurso na apostila? Como são criadas? Artigo 37, inciso 19. Artigo 37, inciso 19. Acompanha comigo a leitura. Tem na apostila, tem no slide ali. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia ou autorizada a instituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação, cabendo neste último caso a lei complementar definir a sua área de atuação. Então, para criar qualquer uma dessas, precisa de lei específica. Se não tiver lei específica, não pode ser criada. E para extinguir, também lei específica. O que eu vou falar agora vai parecer um pouco difícil, mas depois que a gente falar uma por uma é fácil. Se a lei específica ela criar pessoa jurídica de direito público, nasce com registro. Se a lei específica autorizar a criação, pessoa jurídica de direito privado, precisa do registro para adquirir a personalidade. Parece difícil, mas quando eu falo uma por uma é fácil. Tá? Então, vamos iniciar com a autarquia. Eu gosto de chamar de autacria. Por que autacria? Porque a autarquia, ela é criada por lei. Não entendi, professor. Sai uma lei que diz assim, ó, fica criado o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. O INSS, por ser uma autarquia, foi criada por lei. Eu te pergunto, o INSS, autarquia criada por lei, pessoa jurídica de direito público ou privado? Público ou privado? Público. Pessoa jurídica de direito público. Nasce com registro ou... nasce com personalidade ou precisa do registro? Nasce com personalidade. Autacria, criada por lei. Pessoa jurídica de direito público. Exemplos de autarquias: INSS, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, IFSC, Instituto Federal, outra universidade federal aqui no estado. Não, 10 que é estadual. Universidade Federal da Fronteira Sul, só tem em Chapecó. Tá? Abrange 3 estados do Brasil: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 2 campos no Paraná, 2 no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina, que é em Chapecó. E tem medicina, tá? Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, beleza, são autarquias. Então, pessoal, se vocês acompanharem no cronograma, está previsto nós termos 5 aulas. 5 aulas, para a gente trabalhar o direito administrativo, né? E eu acho que, como a gente vai ter vários encontros, eu acho que eu estou livre para contar algumas coisas que acontecem na minha vida. Tá? E eu costumo contar, né, alguns relacionamentos que eu tive amorosos. E eu lembro de uma ex-namorada que eu tive. Tá? Mas antes de eu falar dela, na verdade,
tem meio a ver num relacionamento. Na vida, sempre alguém manda? Ou tem como, tipo um relacionamento, tem como os dois mandar ou sempre um manda? O que vocês acham? Tem como os dois mandar? Ou um manda? Oi? É um manda e outro obedece ou os dois mandam juntos? Os dois mandam, né? Geralmente quando é os dois, quando tu acha que é os dois é porque tu é o mandado, né? Não tem os dois mandam, pessoal. Sempre tem um cacique da tribo. Não tem esse papo. Alguém manda, alguém decide. Tá? E geralmente quem manda é homem ou mulher? Quem? Mulher. Tá. E no meu relacionamento ela mandava. Ela dizia onde eu podia ir, o que eu podia fazer, onde eu podia gastar meu dinheiro. Ela ditava as normas do nosso relacionamento, porque ela tinha o chamado poder normativo. E eu não acho mais do que justo a pessoa que tiver uma condição financeira melhor ajudar o outro. E eu tinha uma condição financeira um pouco melhor. Então eu dava dinheiro para ela no final do mês, tá? Pagava cartão, pagava viagem, trocava de... O que ela precisava eu pagava. Então ela precisava trabalhar, não precisava do dinheiro do papai, nem da mamãe. Ela adquiriu uma certa autonomia financeira. Financeira. Aí pensa o que passa na cabeça dessa mulher. Eu tenho um namorado que deixa eu mandar, me banca, alto, moreno, bonito e forte, né? Ela nunca achou que a gente ia terminar, ela achou que tinha o quê no relacionamento? O quê? Estabilidade. Ela achou que tinha estabilidade no relacionamento. Estabilidade. Quem é essa mesma namorada? Essa é minha namorada, é a Ana. É a Ana. Professor, o que tem a ver com a matéria? Nada. Não, tem a ver sim. Porque a Ana é uma autarquia. É uma autarquia sob o regime especial. O que a Ana tem de tão especial? Ela tem poder normativo, autonomia financeira e estabilidade. Na verdade, não era só a Ana. Eu também pegava as primas dela, né? Porque a Ana é a Agência Nacional de Águas, mas tem Anatel, Anvisa, NTT, Antel, Ampel, ANAC, ANEL, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. ANAC. ANAC é a Agência Nacional do quê? Da Aviação Civil. O governo federal, tá? Pegou esse serviço de transporte aéreo, tá? E vendeu. Tá? Ele vendeu, transferiu a um particular para prestar por sua conta e risco. Ao mesmo tempo que ele transfere a prestação do serviço, tá? Ele fiscaliza, criando uma agência reguladora. Professor, eu não lembro do avião. Tá, do avião esquece. Mas lembra da Anatel? Lembra quem tinha telefone, né, da Telesc, né, que ficou rico? Né? O que acontece? Eles pegaram essa telefonia e transferiram a um particular para explorar por sua conta e risco. Mas aí o que o governo fez? Ele criou a Anatel, que é uma agência reguladora que vai fiscalizar a prestação do serviço. A gente tem um exemplo clássico agora, que o aeroporto de Florianópolis não é mais, né, do poder público. Acho que é uma empresa alemã. Não, alemã, acho que é alemã, né? Não, é Suíça. Alemã, acho que é no Porto Alegre. Né? Acabou. Agora o aeroporto vai ser uma exploradora dessa atividade. Mas o meu foco ali da ANAC não vai ser, tá, o aeroporto em si, vai ser a aviação civil. Tá? O que acontece? Ela diz assim, ó, TAM, Gol, Azul, Trip e Avianca. Vocês podem explorar essa atividade, mas quem dita as normas sou eu, ANAC. Dentro das normas internacionais da aviação civil. Porque eu, ANAC, tenho poder normativo. Essas empresas têm que pagar para a ANAC? Vocês acham que elas pagam para a ANAC ou não? Sim, elas têm que pagar taxa para a ANAC. Como elas pagam taxa para a ANAC não precisa de dinheiro do governo federal. A ANAC se mantém. Ela adquire uma autonomia financeira. E como é que eu me torno conselheiro ou dirigente da ANAC? Quem me coloca lá? Mas quem coloca? O presidente da República. E olha que massa, quando eu entro como conselheiro ou dirigente da ANAC, eu entro com estabilidade. Professor, depois de 3 anos... Não viaja. Não tem nada de estágio probatório 3 anos, não viaja. Eu já entro com a estabilidade. O que quer dizer isso aí? Fui nomeado pela Dilma, entrei como conselheiro da ANAC. 2 meses depois ela sofreu impeachment. O Michel Temer pode me tirar? Não, eu tenho estabilidade. Eu não sou ministro, que ele sai e tira todo mundo. Eu não sou, né, comissionado, tá? Eu sou
Eu sou um dirigente de uma agência reguladora, eu tenho estabilidade, durante um mandato de 3 anos eu tenho estabilidade, ninguém me tira, a não ser um processo administrativo ou um processo judicial. Se eu cometer um crime, eu sofro um processo judicial e perco o cargo. Ou se eu cometer uma infração administrativa, também posso perder o cargo. Estabilidade não é da ANAC, a estabilidade são dos dirigentes ou conselheiros das agências reguladoras. O que é uma agência reguladora? É uma autarquia sob o regime especial. O que tem de especial? Poder normativo, autonomia financeira e estabilidade. Fechou a autarquia. Vamos para a fundação. Fundação pública, tá? Que às vezes cai na prova o cara engata a orelha. Né? Qualquer fundação é administração pública. Não, né? Fundação Ayrton Senna não, né? Fundação Xuxa, muito menos. É fundação pública. Tá? Fundação pública. FUNAI, IBGE, Fátima, fundações públicas. Olha só, a fundação. A fundação ela pode ser criada ou autorizada a criação. Quando é que vai ser criada, professor? Vai estar na lei. Não é uma lei específica que cria ou autoriza? Vai estar na lei. Fica autorizada a criação da FUNAI, que é a Fundação do Índio. Nesse caso, a FUNAI, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Fica autorizada a criação da FUNAI, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? Público ou privado? Privado. Fica autorizada a criação da FUNAI. Quando é autorizado é privado, quando é criado é público. Fica criado o IBGE. O IBGE é pessoa jurídica de direito público. Fica autorizada a criação da FUNAI. Pessoa jurídica de direito privado. Não posso errar isso. Se cair numa prova, pessoa jurídica de direito público, estamos falando de A, autarquia, B, fundação, C, empresa pública ou D, sociedade de economia mista? Eu estou falando de quê? Autarquia. Pessoa jurídica de direito público ou privado? Estamos falando de A, autarquia, B, fundação, C, sociedade, D, empresa pública. Fundação, é assim que cai. A autarquia sempre é pública. A fundação pode ser pública ou privada. E as estatais são privadas. A personalidade jurídica. Existe uma coisinha que eu não botei na apostila. Eu tirei, mas eu estou pensando, eu vou explicar. Tá? Eu tirei porque eu acho que não é necessário, mas vou falar. Existe uma coisinha chamada agência executiva. O que é uma agência executiva? É uma autarquia ou uma fundação, pode ser um dos dois, tá? Que faz um contrato de gestão com o poder público para expandir a área de atuação. Não entendi nada, professor. Existe uma autarquia chamada Inmetro. O Inmetro é uma autarquia. Ela fez um contrato com o poder público para aumentar a sua área de atuação. Por isso que eles ficam fazendo análise de produtos toda hora. E pode aparecer numa prova, agência executiva e agência reguladora são sinônimos, certo ou errado? Errado. A agência reguladora é uma autarquia sob regime especial, que fiscaliza determinada atividade. A agência executiva, nunca vi também cair no FEPESE. A agência executiva é uma fundação, uma autarquia, não é uma coisa nova, pode ser um dos dois, que faz um contrato com o poder público para prestar algum serviço. Tipo o exemplo clássico é o Inmetro. Tá, isso é agência executiva. Agora vamos para as estatais. Todas as duas sofrem um controle estatal. Todas as duas são autorizadas a criação por lei. Todas as duas é autorizada por lei. Empresa pública e sociedade de economia mista autorizadas por lei. Pessoa jurídica, direito público ou privado? Empresa pública, pessoa jurídica, direito público ou privado? Empresa pública, pessoa jurídica, direito público ou privado? Público ou privado? Privado. Esse o pessoal erra. Embora o nome seja empresa pública, a personalidade jurídica é direito privado. Sociedade de economia mista. Pessoa jurídica, direito público, privado ou as duas? Privado. Porque misto não é a personalidade, é o capital. As duas são autorizadas, por isso que as duas são pessoa jurídica, direito privado.
As duas são autorizadas, pessoa jurídica e direito privado. Vai ver que nas questões são bem simples, tá? Parece difícil, mas é simples. Exemplo de empresa pública: Correio, Caixa. Sociedade, Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco do Brasil. Existem diferenças entre as estatais ou é tudo igual? É diferente, são o mesmo nome, né? São as distinções. Tem a tabelinha ali para vocês. O capital, a forma empresarial e o foro, que é o processo na justiça. A empresa pública, como é que é o capital da empresa pública? 100% público. O capital da empresa pública ele é 100% público. Como é o capital da sociedade de economia mista? Ele é misturado. 50% das ações são públicas. Desculpa, melhor. 50% das ações mais uma ação pública, o resto pode ser privado. Imagina que uma sociedade de economia mista tem 10 mil ações. Quantas tem que ser pública? 5.001. Não é 51. Fica aí na prova. A sociedade de economia mista deverá ter pelo menos 51% das ações públicas. Certo ou errado? Errado. Não é 51. É 50% das ações, mais o primeiro número subsequente inteiro. Ou seja, 1. Tá? E o resto pode ser privado. Forma empresarial. Qual é a forma que tem uma empresa pública? Ela tem qualquer forma admitida em direito. Qualquer forma. Tem essa tabela aí na apostila. Exemplo, pode ser uma LTDA, pode ser SA, não importa. E como é que é a sociedade de economia mista? Somente sociedade de economia mista tem que ser o quê? SA, sociedade anônima. Tá, tem que ser SA. Página 9. Final da página 10. Ali tu vê, ó, pessoal. Página 9. Características da agência reguladora. Aí depois, fundação pública. Aí tem as características. Aí depois tem agência executiva, foi o que eu falei. Empresas estatais. Aí empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? E aí depois tem as diferenças dela. Tem ali, ó, achei que não tinha, mas tem sim. Beleza? Beleza? Então assim, ó, quero entrar com processo contra a Caixa Econômica. Eu vou entrar na Justiça Federal. A Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Justiça Federal ou estadual? Federal. Quero entrar com uma ação contra a CONCAP, que é uma empresa pública municipal. Justiça Federal ou estadual? Estadual. Quando a empresa pública é federal, Justiça Federal. Quando a empresa pública é municipal ou estadual, Justiça Estadual. Quero entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal. Justiça Federal ou estadual? Justiça Estadual. Essa é a diferença. Todo o processo contra a sociedade é na Justiça Estadual. A empresa pública, aí é diferente. Se ela for federal, Justiça Federal. Se ela é municipal ou estadual, é Justiça Estadual. Por quê, professor? Porque a lei determinou assim. Beleza? Pode ser que na prova fale uma coisa chamada subsidiária de sociedade de economia mista. O que é uma subsidiária? Tu trata ela como forma igual uma estatal, criada por lei, pessoas jurídicas de direito privado, tudo igual. Como assim, professor? Existe a Petropan, que é uma subsidiária de sociedade de economia mista. É uma empresa criada para carregar o petróleo da Petrobras. É o mesmo esquema da sociedade. O Banco do Brasil tem uma subsidiária, que é a Cobra Telecomunicações. Já ouviram falar? A Cobra cuida da parte de informática do Banco do Brasil. Também. Então pode ser que caia na prova. As subsidiárias de sociedade de economia mista são criadas através de... O que precisa para criar uma subsidiária de sociedade de economia mista? Lei específica. Então tu trata ela igual a sociedade, tá? Só o nomezinho que é subsidiária. É uma empresa criada só para atender a sociedade. Tá? Pessoal, a gente estuda o primeiro setor, tá? Que é a administração pública, mas eu não falo. Primeiro setor, administração pública direto, não uso o termo primeiro setor. Segundo setor a gente não estuda, porque é iniciativa privada. Mas a gente estuda o chamado terceiro setor. 2.5.
terceiro setor. O que é o terceiro setor? Pessoal, bem simples. O terceiro setor não é do governo. Não é governamental. Não tem fins lucrativos. Não visa lucro. E é pessoa jurídica de direito privado. As atividades geralmente são de pesquisa, tecnologia, estudo. Exemplo, serviços sociais autônomos. O que é isso, professor? Tudo que é com S. Sebrae, Senai, Sesc, SESI, Senac. Olha só, eu quero abrir uma empresa. Eu posso fazer um curso onde? No Senac. É pago? Tem uns que são de graça e uns que são pagos. Eu vou fazer um curso no Sesc. Eu vou fazer academia no Sesc. Não dá para fazer academia? Tem academia lá. O Sesc é mais barato que qualquer uma. Tem um lugar que é mais barato? Vou almoçar no Sesc. Não tem um dinheiro para almoçar lá? Não tem quem tem empresa para almoçar? Tem empresa. É o lugar mais barato. Claro, deve ter um morte-lenta aí que tu... Mas é mais barato. Por quê, professor? Porque não tem como competir, porra. Ele não visa lucro. Ele não visa lucro. Como é que vai competir? O Sesc abriu um curso preparatório para concurso. Vai ganhar, ninguém bate ele. O Sesc abriu um curso para pré-vestibular, vai ser mais barato. Porque não visa lucro. E por que é terceiro setor? Porque ele não é do governo, mas ele pega dinheiro do governo. Ele pega dinheiro governamental e não governamental, mas não visa lucro. Ele visa atividade de pesquisa, extensão, tecnologia. Tá? Essas associações, sindicatos, tá? Eu tenho essas ONGs, isso é tudo terceiro setor. Tá? Porque não visa lucro, trabalha com dinheiro público privado, organizações sociais. Tá? Isso é tudo terceiro setor. O que eu quero que tu saiba? Que o terceiro setor não é do governo, trabalha com dinheiro público e privado, não tem fins lucrativos e é pessoa jurídica de direito privado. O terceiro setor é a administração pública? Não, é terceiro setor. A administração pública é o primeiro, a direta é a indireta. O segundo é a iniciativa privada. O terceiro setor é o terceiro setor. Tá? Que são instituições sem fins lucrativos. Beleza? Então, vamos fazer as questões ali. Olha só, pessoal. Esqueci de comentar o seguinte. Quem trabalha numa autarquia, quem trabalha no órgão público é funcionário, é servidor público? É ou não? Sim, servidor público. Via de regra, ele é estatutário, regido pelo estatuto. Quem trabalha em autarquia e fundação é servidor público? É ou não? Sim. Estatutário ou seletista? Estatutário, regido pelo estatuto. Agora, quem trabalha em estatal é seletista, regido pelo regime da CLT. Aqui, CLT. Aqui, estatuto. Tá? Vocês estão fazendo concurso para trabalhar na JUSESC. O que é a JUSESC? É a junta comercial. Tá, mas o que é? É uma autarquia, a JUSESC? A junta comercial? Regime seletista ou estatutário? Estatutário? Vamos ver se a JUSESC é uma autarquia. Vamos lá. Tudo é via de regra, tá, pessoal? Pode ter outro regime. Cadê ali aqui? Decreto número tal. Autarquia. Decreto. Aprova o regimento interno da junta comercial. Fica aprovado o regimento interno da junta comercial, decreto tal. A junta comercial, 7 de maio. Pessoa jurídica de direito público, autonomia administrativa, operacional financeira, sede foro. Entidade autárquica, autarquia. Em regra, a autarquia vai usar o regime o quê? Estatutário. Essa é a regra. Essa é a regra.
Não tem nada. Oi? Sim, é uma autarquia? Opa. O funcionário do regime seletista. Fim do impasse, os servidores não podem... Porque todos são servidores, tá, tem que olhar ali, mas... Aprovou junto com... Tá, depois eu olho isso aqui. É porque a regra é o serviço federal. A autarquia será estatutário, fundação estatutário e as estatais seletista. Essa é a regra. Tá? É que nem o município. O município, a regra trabalha com estatutário ou seletista. Estatutário, mas tem município que atua com seletista. Tá? Tem município que atua com seletista. É porque é permitido, né? É permitido. Tipo, o município de Itapema, os servidores do município de Itapema, eles são estatutários, mas depositam FGTS, que não é do regime estatutário, é do regime seletista. Tem problema? Não. O problema é ter o regime seletista e não depositar o FGTS. Aí tem problema. Tá? Mas eu estou te falando isso porque tem uma questão, se eu não me engano, ali que vem falando isso, né, sobre o regime seletista estatutário ali, né, que fala das empresas públicas. Então, só deixar claro. Regra, autarquia, fundação e órgão, estatutário. Estatal, seletista. Beleza? Só que assim, a estatal é obrigada a usar o regime seletista. Ela não pode usar o regime estatutário. Ela tem que usar o regime seletista. A estatal, sim. Então, vamos lá. Depois olha, Geosesc. Sim, é o governo do Estado. Porque é uma autarquia estadual. Ela é administração pública. Ela é administração pública. Autonomia financeira... Extinção... Tá. Então, vamos lá. Compõe a administração pública direta da União, Departamento da Polícia Federal, Banco Central do Brasil, Agência Nacional de Aviação Civil, Caixa Econômica e Empresa Brasileira de Correio. Departamento da Polícia Federal é órgão, administração direta, letra A. B, Banco Central do Brasil é uma autarquia. Agência Nacional de Aviação Civil é uma autarquia sob o regime especial. É uma agência reguladora. Caixa Econômica Federal, empresa pública e Correio também é empresa pública. Letra correta, letra A. Departamento da Polícia Federal. 2. A administração federal compreende, dentre outra, a administração direta, que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República. Integra a estrutura administrativa da Presidência. Das autarquias, dos ministérios, das empresas públicas, das sociedades e das fundações. Dos ministérios. Letra B. A diferença fundamental entre um órgão público e uma entidade administrativa gira em torno de administrativa, a entidade da administração indireta gira em torno de ter ou não o quê? Personalidade jurídica. Tanto é que nas características dos órgãos está em negrito personalidade jurídica, que é a principal diferença. Que a administração indireta tem. Todas as 4 têm personalidade jurídica, mas órgão não tem. 4. Existem vários critérios de classificação dos órgãos públicos, tais como os critérios de esfera de ação, estrutura, dentre outros, no que concerne o critério posição estatal, as casas legislativas, chefia do executivo e os tribunais são órgãos públicos autônomos, superiores, singulares, centrais ou independentes? Dependentes. 5. Entre a composição da administração direta estão
Sociedade de economia mista? Direta não. Empresa pública? Direta não. Câmara municipal, certo, porque a Câmara é um órgão. É um órgão independente. Sim, porque a Câmara é um órgão. A fundação é indireta, a autarquia é indireta, a sociedade é indireta, a empresa pública é indireta, tá ali, ó. A Câmara é a única que tu vai encaixar como órgão. Tá? Tu podia não saber que a Câmara é um órgão, mas pelas outras tu percebe que as outras é indireta, então tem que ser Câmara. 6. Como órgão da administração municipal, pode-se afirmar que a Procuradoria-Geral do município tem a seguinte classificação: autarquia, empresa pública, administração direta ou fundação? Administração direta. Porque a Procuradoria do município não é uma autarquia, a Procuradoria não é uma fundação, tem que ser um órgão. E compõe a administração direta. C. Acerca da organização da administração pública, assinale a alternativa correta. Autarquias são exemplo de administração centralizada, pois detêm personalidade jurídica de direito público e são criadas por lei, com autonomia administrativa e financeira. Certo ou errado? Por quê? Descentralizado. Desconcentração é centralizado. Descentralização é descentralizado. B. Quando o poder público central, como exemplo a União, cria um ministério, órgão sem personalidade jurídica, para desempenhar certa atividade específica de sua competência, tem-se um exemplo de descentralização administrativa. Certo ou errado? Errado, porque não é descentralização, é desconcentração administrativa. Lembra do Luiz Henrique? Que criou as secretarias de desenvolvimento regional? Aquelas secretarias, era descom ou descem? Descom, mas ele falava na televisão descem. É que ele faltou aula. Não é descentralização, era desconcentração. É uma secretaria. Como é que vai ser descentralização? Era desconcentração. Decidi, não vou votar no Luiz Henrique. Eu vou votar no Amin. Aí o que a Amin falava? Eu prometo continuar com a descentralização do poder, que é as secretarias. Vou ter que anular o voto, né? Porque todos os dois falam errado. É porque é para a população entender, né? Vamos ter o bom senso. As empresas públicas, prestadoras de serviço público, integram a administração indireta, sendo-lhes seus funcionários submetem à regra do concurso público, mas são regidos pela CLT. Tá certo. Letra D. Olha só o detalhe. Todas as 4 ali, quem trabalha lá é submetido a concurso? É ou não? Quem trabalha em autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, é submetido a concurso público? Sim, e também órgão público. Tudo é submetido a concurso. 8. Assinale a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. Qual é que tem público, direito, personalidade? Público. A 8. A empresa pública, fundação, autarquia, empresa concessionária ou sociedade de economia mista? A autarquia. O que é uma concessionária, professor? Pedágio, ônibus. É particular aquilo ali, privado. A 7 é D. Aqui fala em CLT no final. A 8 é a C, de casa. A 9, as agências reguladoras são autarquias sob o regime especial. Letra B. 10. Entre as entidades da administração pública federal indireta são dotadas de personalidade jurídica de direito público. Autarquia, empresa, sociedade, serviços sociais autônomos ou concessionários? Autarquia. É porque ele quer saber qual é que tem personalidade jurídica de direito público. Autarquia, ó. Autarquia é público. A fundação pode ser os dois. E as estatais, privado. 11. A autorização para a constituição de uma empresa pública estadual depende de lei específica. 12. Uma agência reguladora e uma organização social, respectivamente, na ordem. Então, primeiro, agência reguladora. A. Integra a administração direta. Errado. B. Integra a indireta. C. Integra a indireta. D. Não integra a administração e E. Não integra. Então, ou é B ou é C. Porque a agência reguladora é uma autarquia sob o regime especial. Então, a administração indireta. Uma organização social. B. Integra a administração indireta ou C. Não integra a administração. Uma organização social é administração indireta ou não integra? Indireta ou não integra? Não integra. Organização social é terceiro setor. Organização social autônoma. Organização social do comércio.
Não integra. Letra C. A agência reguladora é uma autarquia e integra a administração indireta, e a organização social não integra a administração indireta. São serviços sociais autônomos e organizações sociais, ONGs. Letra C. 13. Levando em consideração as figuras da administração indireta, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Agência executiva, organização social, agência reguladora, organização de sociedade civil de interesse público e fundação pública. Agência Nacional de Cinema, Ancine. Isso aqui é uma concussão, né? O cara passa num concurso desse e nunca mais paga cinema na vida. Vim fazer uma fiscalização, né? Vim assistir de graça. Servidor da Ancine, vamos lá. Agência Nacional de Cinema, Ancine, o que é isso? Agência reguladora. Falou em AN, tu lembra da ANA e as primas dela, agência reguladora. Eu vou de 3. Só pode ser C e D. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. E metro. Quem não sabia o que significa metro? Isso aqui é foda. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O IMETRO é o quê? Agência Executiva. Matei. 3-1. Não, empatou. CD. Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada. IMPA. O IMPA matou. Né? Porque, pô, vou saber. Isso aí é complicado. Instituto Joãozinho 30. Também é complicado. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, me salvou. O IBGE é o quê? O que é o IBGE? O IBGE é uma organização social, uma organização de sociedade civil de interesse público ou uma fundação? Fundação. O IBGE me salvou. O que me salvou foi o IBGE. Tá? Então eu vou para o IBGE. Então eu sei 3, 1 e a última é 5. Matei. Esse negócio do Instituto Nacional de Matemática Pura é o 2. É o 2. É uma organização social. E esse Instituto Joãozinho 30 é uma organização de sociedade civil de interesse público. Letra D. Essa daqui, tu entendeu? Tu matou pela agência executiva e agência reguladora e tu foi o IBGE. Essas aqui são complicadas, porque tu não vai conseguir decorar o que é uma organização de sociedade civil, né? Isso é complicado. A gente mete uma ONG estadual aí no meio. Tá? Tu vai ter que meio... Ele também não vai aloprar, né? Eu não vou perguntar uma ONG, botar situações, mas uma de coluna, assim, de associar a primeira com a segunda, a gente pode botar. Então, pessoal, a gente fechou esses 2 pontos aí que estavam programados para a aula de hoje, né? Noções de direito administrativo e administração pública. Eu desejo a todo mundo um abraço, um ótimo estudo e até o nosso próximo encontro.